Em meio às areias douradas do Oriente Médio Antigo, erguia-se a majestosa Babilônia, um império de poder e glória inigualáveis. Sob o domínio do rei Nabucodonosor, a vida era regida por decretos imperiais, onde a obediência cega era a única lei. Mas e se uma ordem real colidisse diretamente com a sua fé mais profunda? Imagine ser confrontado com uma escolha impossível: curvar-se a um ídolo ou enfrentar uma morte terrível. Neste cenário de opulência e idolatria, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se destacavam por sua sabedoria e, acima de tudo, por sua fé inabalável. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, mas nunca abandonaram os princípios de seu Deus. Antes de mergulharmos na incrível provação que testaria sua crença até o limite, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhuma de nossas histórias fascinantes sobre mistérios e milagres. Nabucodonosor, em sua megalomania, mandou construir uma estátua colossal de ouro, uma imagem imponente que se estendia por 60 covados de altura. Seu decreto era claro e irrefutável: no momento em que a música soasse, todos deveriam se prostrar e adorar o ídolo. Quem ousasse desobedecer, enfrentaria um destino terrível: seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. O som da corneta, da flauta e da harpa ecoou pelo vasto campo de Dura, sinalizando o início da adoração forçada. Milhares se curvaram, uma onda humana de submissão e temor. Mas em meio à multidão, 3 figuras permaneceram eretas, seus olhos fixos não na estátua, mas em um Deus invisível. A tensão era palpável, enquanto o silêncio de sua resistência falava mais alto que qualquer orquestra. Não demorou para que os caldeus invejosos percebessem a desobediência dos jovens e corressem para denunciá-los ao rei. «Ó rei, vive para sempre!» exclamaram, apontando os hebreus. A notícia da insubordinação acendeu uma fúria incontrolável no coração de Nabucodonosor, que ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos imediatamente à sua presença. Com a voz carregada de ira, Nabucodonosor confrontou os jovens, oferecendo-lhes uma última chance de se curvarem ao ídolo. «Se não adorardes, sereis lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente», ele bramou, desafiador. Ele então perguntou, com desdém: «E que Deus seria capaz de vos livrar das minhas mãos?» Mal sabia ele que estava prestes a testemunhar um poder muito além de sua compreensão. Sem hesitação, os jovens responderam ao rei com uma calma surpreendente, digna de sua fé. «Ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre este assunto», declararam. Eles professaram que o Deus a quem serviam era poderoso para salvá-los, mesmo da fornalha. E se ele não os livrasse, ainda assim não adorariam os deuses do rei, nem a estátua de ouro. A resposta dos jovens fez a fúria de Nabucodonosor atingir um ponto de ebulição. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, um calor tão intenso que era letal para qualquer um que se aproximasse. A fornalha, já um terror, transformou-se em um inferno crepitante, pronto para consumir aqueles que ousaram desafiar o rei. Os homens mais fortes do exército do rei foram então encarregados de amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los na fornalha. Com suas vestes, turbantes e mantos, eles foram jogados nas chamas vorazes. O ato era final, a morte parecia certa, e a fé dos jovens seria testada de uma maneira que ninguém jamais imaginou. O calor era tão insuportável, a fornalha tão escaldante, que as chamas, ao alcançarem os soldados que lançaram os jovens, os mataram instantaneamente. Eles caíram mortos no chão, vítimas da própria ira do rei. Este foi o primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo, um prenúncio de um milagre que desafiaria todas as leis da natureza. Mas o que aconteceu em seguida chocou Nabucodonosor até o âmago. Ele se levantou apressadamente, perplexo, e perguntou aos seus conselheiros: «Não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo?» Eles confirmaram, mas o rei, com os olhos arregalados, declarou: «Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que passeiam no meio do fogo, e nenhum dano há neles». Ainda mais assombroso foi o que o rei acrescentou sobre a 4ª figura: «E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses». Quem era este ser misterioso que caminhava ileso pelas chamas, protegendo os 3 jovens? Seria um anjo, uma manifestação divina, ou o próprio Deus intervindo de forma espetacular? O mistério do 4º homem na fornalha sempre fascinou e intrigou. Impressionado e aterrorizado por essa visão sobrenatural, Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha. Ele gritou, sua voz agora cheia de reverência: «Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde». A ordem do rei, antes cheia de ira, agora era um convite para testemunhar o milagre. Diante de todos os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha.
Não havia nele cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo chamuscado, nem suas vestes estavam danificadas. A prova era irrefutável, as chamas não tinham poder sobre eles, porque um poder maior os havia protegido. Nabucodonosor, agora humilhado e transformado, abençoou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele proclamou que nenhum outro Deus poderia livrar seus servos daquela maneira. O rei, antes oponente, tornou-se um arauto da fé, reconhecendo o poder supremo do Deus Altíssimo, que enviou seu anjo para salvar seus fiéis. O rei então emitiu um novo decreto, um que proibia qualquer pessoa de falar algo contra o Deus dos hebreus, sob pena de ser despedaçado. Aqueles que antes tentaram destruir os jovens, agora viam seu Deus exaltado por decreto real. A fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego não apenas o salvou, mas também trouxe glória ao nome de seu Deus em um império pagão. E não apenas foram salvos, mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram grandemente promovidos no reino da Babilônia. Aqueles que se recusaram a comprometer sua fé foram recompensados com honra e posição, provando que a integridade e a devoção a princípios mais elevados podem levar a vitórias inesperadas. Sua história se tornou um testemunho eterno do poder da fé. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente transcende o tempo, ecoando como um poderoso lembrete da fidelidade divina. Ela nos ensina que, mesmo nas provações mais extremas, quando tudo parece perdido, a fé pode nos sustentar. Mais ainda, ela revela que há um quarto homem, uma presença divina, que caminha conosco em nossos próprios fogos. Que desafios ardentes você enfrenta hoje? Que fornalhas parecem intransponíveis em sua vida? A narrativa desses três jovens nos convida a refletir sobre a força da nossa própria convicção e a buscar a presença de um poder maior. Pois, assim como na Babilônia antiga, a ajuda pode vir de onde menos esperamos, transformando o impossível em milagre. A história da fornalha ardente é um convite à reflexão sobre a resiliência humana e a intervenção divina. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas, e que a fé pode ser nossa maior armadura. Deixe sua opinião nos comentários. Qual parte desta história mais te impactou? Você acredita que o quarto homem ainda se manifesta hoje? Compartilhe suas ideias e vamos continuar essa conversa inspiradora. Se inscreva no canal O Apostolado Comenta, compartilha para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.